Segundo Samuel, capítulo 19. Davi, sabendo da morte de Absalão, chora amargamente. E disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza para todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: muito triste está o rei por causa de seu filho. E naquele mesmo dia o povo entrou às furtadelas na cidade, como o povo de vergonha se escoa quando foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava a alta voz: meu filho, Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então entrou Joabe ao rei em casa e disse: hoje envergonhaste a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida, e a vida de teus filhos e de tuas filhas, a vida de tuas mulheres e a vida de tuas concubinas, amando tu aos que te aborrecem, e aborrecendo aos que te amam, porque hoje dás a entender que nada vale para contigo capitães e servos, porque entendendo hoje que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então bem te parecerá aos teus olhos. Levanta-te, pois, agora, sai e fala conforme o coração de teus servos, porque pelo Senhor te juro que se não saíres, nenhum só homem ficará contigo essa noite. E maior mal te será isso do que todo mal que tem vindo sobre ti, desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou, se assentou à porta, e fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está assentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Porém Israel fugiu, cada um para as suas tendas. E todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava altercando entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, e ele nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Então o rei Davi enviou a Zadok e a Abiatar, sacerdotes, dizendo: falai aos anciões de Judá, dizendo: por que saireis vós os últimos em tornar a trazer o rei para sua casa? Porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne. Sois vós, porque, pois, sereis os últimos em tornar a trazer o rei. E a Amasa direis: porventura não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus e outro tanto, se não fores chefe do arraial diante de mim para sempre, em lugar de Joabe. Assim moveu o coração de todos os homens de Judá, como de um só homem, e enviaram ao rei, dizendo: volta tu com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou até o Jordão, e Judá veio a Gigal para ir a encontrar-se com o rei à outra banda do Jordão. E apressou-se Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 varões de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos, seus 20 servos com ele, e prontamente passaram o Jordão adiante do rei. E passando a barca para fazer passar a casa do rei, e para fazer o que bem parece seus olhos, então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, passando ele o Jordão. E disse ao rei: não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembres do quão perversamente fez teu servo no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no coração, porque teu servo deveras confessa
que eu pequei. Porém, eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José descia a encontrar-me com o rei meu senhor. Então respondeu Abissai, filho de Zeruia, e disse: não morreria, pois Simei por isso, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor? Porém Davi disse: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários. Morreria alguém hoje em Israel? Porque porventura não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? E disse o rei a Simei: não morrerás. E o rei lhe jurou. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. E não tinha lavado os pés, não tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que se voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: por que não fosse comigo, Mefibosete? E disse ele: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: abordarei um jumento e lhe montarei, irei com o rei, pois teu servo é coxo. Que mais disso, falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos, porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. E contudo puseste a teu servo entre os que comem a tua mesa, e quais mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse-lhe o rei: porque ainda falas mais de teus negócios? Já disse eu, tu e Ziba reparti as terras. E disse Mefibosete ao rei: tome ele também tudo, pois veio o rei meu senhor em paz à sua casa. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para o acompanhar, e trouxe a banda do Jordão. Era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando tinha a sua morada em Manaim, porque era homem muito grande. E disse o rei a Barzilai: passa tu comigo, e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que eu suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu. Hoje poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que quer comer e beber? Poderia eu mais ouvir a vós cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei meu senhor? Com o rei passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão. E por que me recompensará o rei com tal recompensa? Deixe voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aqui está o teu servo. Que passe com o rei meu senhor, e faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passado também o rei, beijou o rei a Barzilai, e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. E dali passou o rei a Gigal, e Quimã passou com ele, e todo o povo de Judá conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. E eis que todos os homens de Israel vieram ao rei e disseram ao rei: Porque te furtam nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei à sua casa, por sobre o Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Então responderam com todos os homens de Judá aos homens de Israel: Porquanto o rei é nosso parente, e por que vos irais por isso? Porventura comemos a custo do rei, ou nos apresentou algum presente? E responderam os homens de Israel
aos homens de Judá e disseram: 10 partes temos no rei e até em Davi, mas temos nós do que vós? Por que, pois, fizeste pouca conta de nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira, para tornar a trazer o nosso rei? Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel.